Chegamos então à nossa quarta variante do composto mercadológico. Qual é? Praça, também conhecido como ponto de venda. Ponto de venda. Ou seja, quais os canais de distribuição você vai utilizar para vender o seu produto? Quais os canais de distribuição serão utilizados? Serão canais próprios? Serão canais terceirizados? Será um mix dos canais próprios e terceirizados? Quais os canais você vai utilizar para escoar sua mercadoria, para escoar o seu produto, para levar o seu produto até o seu consumidor final? Então nós estamos falando de praça, de ponto de venda. O que será utilizado ou quais os canais serão utilizados para vender o seu produto, tá bom? Vamos falar especificamente um pouco mais de produtos, porque nós vamos falar posteriormente dos 8 P's da venda de serviços, né? Então vamos ter um módulo específico só quanto a isso, para que fique mais fácil, fique mais compreensivo o que você irá entender, como você irá entender e aplicar aí no setor de vendas, enquanto vendedor, enquanto proprietário de empresa, enquanto gestor, né, um gerente, por exemplo, de equipes do setor de vendas, enquanto líder propriamente dito. Ok? Então, quando você pensa em ponto de distribuição, você deve pensar o seguinte, e deve responder a seguinte pergunta: eu vou distribuir o meu produto por canais físicos ou digitais ou virtuais? Eu vou vender o meu produto onde? O meu produto será vendido, eu vou distribuí-lo em lojas. Se são em lojas, essas lojas são próprias ou essas lojas são de terceiros? Se são de terceiros ou próprias, é uma rede de loja. Essas lojas terão exclusividade no meu produto ou eu vou também vender em outras lojas, né? Então todas essas perguntas devem ser respondidas quando eu estou trabalhando com praça ou ponto de venda. Então talvez a pergunta principal nesse início, para entendermos melhor, seria justamente essa. Primeiro, eu vou distribuir pelos meios físicos ou virtuais. A partir disso, você deve traçar uma estratégia para colocar esse seu produto no ponto de vendas. Tá bom? Então, uma questão, se são em lojas também, eu estava me esquecendo, se são em lojas, qual é a localidade dessas lojas? Centro? Bairro? Na sua cidade? No mercado brasileiro? Fora do Brasil, exportando para países distintos, diferentes? Ou exportando para estados diferentes? Onde será vendido? Será vendido somente no ambiente virtual? Somente no ambiente físico? Tanto no ambiente físico quanto no ambiente virtual? Então, você pensa assim e monta uma estratégia de vendas em cima dessas decisões tomadas, ok? Uma questão importante também, se o seu produto é um produto físico, ele vai precisar de estoque, tá bom? Algumas empresas trabalham com estoque mais mínimo, né? O just in time, né? O que parece que as empresas estão retornando hoje para o chamado just in case, que é ter um estoque um pouco maior. Por quê? Porque se tivermos uma escassez de X produtos, eu tenho um produto aí de estoque, embora eu precise ter um ambiente para estocar, um ambiente de estocagem maior desses produtos, um custo maior, mas talvez isso me responda ou atenda à minha demanda em caso de alguns problemas, como por exemplo, uma greve causada pelos caminhoneiros, né? Então se eu tenho um estoque um pouco maior, eu posso sobreviver por mais tempo até reprojetar, eu posso manter todas as engrenagens da minha empresa funcionando por mais tempo em caso dessas eventualidades. Agora, quando eu penso em estoque, eu tenho que pensar nessa capacidade. Qual é a capacidade que eu tenho de estocar produtos?
Qual é a necessidade que eu tenho de estocar produtos? O meu produto é perecível, dá para estocar por um mínimo de tempo, ou eu não posso estocar ele, eu tenho que produzir e vender. Me diga aí, como estocar por 2 meses bananas? Hã? Então, existem produtos, são produtos perecíveis, né, com uma rapidez perecível muito maior do que outros produtos. Por exemplo, tem produtos alimentícios, por exemplo, feijão. Feijão é produto perecível? É produto perecível. Mas você pode guardá-los de algumas formas, como em garrafas PET, e preservá-lo aí por muito mais tempo, né? Então eu tenho que prezar por todas essas questões de estoque, estocagem. Eu tenho capacidade? Essa capacidade é própria ou é terceirizada? Hoje eu não preciso desse estoque tão grande, mas se eu precisar, eu já tenho uma válvula de escape? Né? Existe uma cooperativa que eu possa guardar ou estocar meus produtos, ou eu tenho que desembolsar sozinho isso? Então você tem que pensar em tudo isso. A questão de estocagem também eu tenho que pensar, eu terei um ambiente de estoque central ou espalhado por regiões, porque toda a minha dinâmica, toda a minha logística vai depender disso. Se eu tenho só central, compensa eu ter localidades de estocagem em regiões distintas para diminuir os custos com a minha logística e para que o meu cliente tenha o meu produto de maneira mais rápida, para que eu possa entregar de maneira mais eficiente, mais eficaz os meus produtos. Então essas perguntas também têm que ser respondidas dentro de praça, dentro de ponto de vendas. Por isso que os meus canais de distribuição precisam estar muito bem definidos. E por falar em canais de distribuição, eu tenho que pensar o seguinte: eu possuo os distribuidores, né? Eu posso vender somente para distribuidores, ou eu posso ser esse distribuidor. Eu posso vender também somente para atacadistas, ou eu posso ser este atacadista, ou eu posso vender somente para comércios varejistas ou para o cliente final no varejo. Né? Qual é a minha dinâmica ao escolher esses canais de distribuição? Para que eu escolha ou opte por um desses canais de distribuição, eu tenho que pensar na minha estratégia. Se eu não tiver uma estratégia, se eu não tenho um planejamento estratégico na minha empresa, se eu não tenho um posicionamento estratégico, e esse posicionamento estratégico vai gerar o meu pensamento estratégico, ou o meu pensamento estratégico vai gerar o meu posicionamento estratégico, vice-versa, dependendo onde eu me encontro em termos de organização na minha empresa. E aí eu vou ter que optar, ou atender atacadista, atender varejista, atender distribuidores. Quais serão os meus canais de distribuição? Se os meus canais são exclusivamente de varejo, então eu estou falando de ter uma venda mais direta mesmo. Vender em menores quantidades para o cliente final. Tá? Ou eu posso ser um atacadista vendendo os meus produtos para um varejista, para o comércio varejista, né? Eu posso ser esse também. Eu vendo os meus produtos somente para empresas que revendem para o comércio varejista. Eu posso ser um atacadista, mas eu posso vender para o atacadista e distribuir também para o comércio varejista. Ou eu posso ser o distribuidor, então eu produzo o meu produto e somente eu vendo. Então ninguém consegue vender o meu produto. Eu não vou ter pessoas vendendo o meu produto além de eu mesmo, além da minha empresa, além do meu setor de vendas. E por falar em setor de vendas, aí em PDV eu tenho que responder outra pergunta. Eu tenho uma equipe de vendas? Eu preciso ter uma equipe de vendas para distribuir esse produto de maneira mais orgânica? Eu preciso disso? Eu necessito disso ou não? Se eu sou um microempreendedor individual, eu preciso ter mais pessoas envolvidas no negócio e transformar o meu MEI em um ME, uma microempresa, e aí contratar pessoas e ter pessoas, pelo menos um grupo mínimo, para que eu possa distribuir esses produtos, ou compensa eu continuar sendo um MEI,
né? Dadas todas as limitações que o MEI tem, mas eu posso gerar dinheiro, gerar renda a partir dele sem colocar muitas pessoas envolvidas no negócio e talvez eu ganhe mais dessa forma. Então essas perguntas precisam ser respondidas. Falando ainda de canais de distribuição, os meus distribuidores, quando eu falo de distribuidores, se eu for trabalhar somente com distribuidores, eu posso ser ele e então ser exclusivo no meu negócio, né? Ou eu posso colocar o meu produto para distribuidores exclusivos. O distribuidor exclusivo, ele vende para o varejista e às vezes para o atacadista, tá? Grosso modo, vias de regra, ele vai vender para o varejista, então o distribuidor. Então eu coloco o meu produto lá para o distribuidor, ele vai ter exclusividade do meu produto e ele vai vender para os varejistas. Ou algumas vezes ele pode também ter exclusividade do meu produto e vender também para o atacadista. Depende. Depende de qual é o meu posicionamento. Talvez eu não trabalhe com atacadista, eu trabalho com distribuidor e o distribuidor faz essas vezes do atacadista. Então eu terceirizo tudo para o distribuidor. As minhas estratégias para escoamento do meu produto, não entenda escoamento como logística do meu produto. Entenda escoamento como venda final do meu produto, tá? Está tudo interligado, obviamente. Tanto as minhas questões, os meus canais de distribuição, que são os meus pontos de venda, como a minha logística para fazer chegar o meu produto até esses pontos de vendas, estão extremamente ligados, coligados, interligados. Mas nós estamos falando agora, nesse momento aqui, no quarto P de marketing, que é o ponto de venda. PDV, também conhecido como praça. Agora, se a minha organização, se a minha empresa for uma empresa virtual, se o meu produto na verdade é um serviço, né? Ou se o meu produto é físico, mas eu vou distribuí-lo de maneira também virtual, através de um marketing feito de maneira mais orgânica ou feito de maneira mais paga, eu preciso também ter uma estratégia para isso. Talvez o meu produto, por exemplo, seja um infoproduto, e esse infoproduto, né, um produto digital, eu não preciso ter estoque dele. Então, todas as minhas forças vai ser em como distribuir esse meu produto em vias diversificadas. E aí eu vou ter que construir algo que chama-se autoridade para que eu possa distribuir esse meu produto de maneira mais virtual. E uma vez constituída a autoridade, eu vou ter que ter prova social de que esse produto realmente funcione. O que são provas sociais? São pessoas dizendo, pode comprar porque esse produto é bom, eu comprei e o resultado foi esse, esse e esse. Então você precisa ter também uma garantia muitas vezes mais estendida, por ser um produto virtual, a pessoa não está tocando no seu produto, não está palpando o seu produto, não está experimentando o seu produto até que ela compre. Né? Talvez você tenha que ter uma garantia mais estendida, mas nós teremos aí módulos específicos só sobre falando sobre a questão de produtos virtuais, sobre tipos de lançamento, pré-lançamento, lançamento semente, lançamento raiz e tudo isso aí vocês vão ver ainda aqui nessa parte de vendas do nosso curso, beleza? Que é muito importante. Voltamos a dizer, setor de vendas é como motor que vai fazer girar toda a engrenagem da empresa. Se você tem uma empresa que você não vende seu produto, não vende seu serviço, então a sua empresa, se está sobrevivendo, é porque ela é uma empresa sem fins lucrativos. Mas ainda assim você vai precisar vender as suas ideias para que você tenha aporte financeiro, quer seja de pessoas de ente social, ou quer seja do ente governamental, do ente empresarial, você vai ter que ter apoio financeiro e aporte financeiro, porque mesmo sendo uma empresa sem fins lucrativos, você precisa de dinheiro para fazer essa empresa funcionar, ou por doações ou aportes diversificados, você vai precisar disto. Tá? Pode ser doação, por exemplo, do tempo do profissional, você não precisa pagar ele está doando 1 hora do seu dia, por exemplo, para atender na sua empresa. Né? Mas até mesmo para você levar esse profissional a fazer isso, você vai ter que vender suas ideias, ok? Então é importante, por isso eu digo que o setor de vendas é um motor que movimenta toda a engrenagem da empresa. Se o motor não funciona, as engrenagens vão enferrujar, vão estar sem funcionamento também. Tá? Então, monte uma estratégia para o seu setor de vendas. Você, vendedor consultor,
conheça um pouco mais sobre o marketing de produtos, sobre o marketing de serviços. Isso vai te auxiliar bastante a aumentar as suas vendas, aumentando as suas vendas, aumentando o seu faturamento, tendo dinheiro, mais dinheiro no seu bolso, fazendo a sua empresa lucrar mais e poder reverter isso em benefícios para você também. Tudo que te vier à mão para fazer, faça bem feito, conforme as tuas forças. Porque na sepultura, onde tu e eu vamos, não tem obra. O melhor momento e o único momento que nós temos para fazer bem feito as coisas é nesse exato momento. É agora. Não é amanhã nem depois de amanhã, porque o amanhã não chegou e o ontem já passou. É no agora, é no presente. Eu tenho esta possibilidade e tenho essa capacidade de melhorar os meus fluxos, melhorar o meu escoamento de vendas, melhorar a minha venda, melhorar as estratégias da minha empresa para que ela possa faturar mais. Maravilha? Então vimos aí o composto mercadológico que acabamos de estudar, os 4 P's do marketing. Um abraço para vocês. Espero que vocês tenham compreendido, tenham conseguido captar a mensagem. Se por acaso você ficou meio confuso com alguma ideia, volte o vídeo lá, veja os pontos principais que não ficaram tão claros em sua mente. Escreva, rascunhe, vá fazendo teste no seu dia a dia e veja os resultados. O importante aqui em noções de marketing é justamente te dar aí um start inicial para que você possa de fato aprender um pouco mais sobre marketing, aprender um pouco mais sobre praça, que é o ponto de venda do seu produto, aprender um pouco mais sobre o seu preço, sobre a promoção, aprender um pouco mais sobre o seu próprio produto em si, lembrando sempre, a quem se destina o meu produto? Quais problemas eu irei resolver? Quais dores eu irei sanar? Quais sonhos eu vou auxiliar e possibilitar com que o meu cliente alcance? Maravilha? Um abraço, até mais!